Agora chegou ele, que é um cara que é da casa, que tem o programa Esse sabe Máquinas tudo. da Pan. Sabe Todo domingo às 7 horas da manhã você pode acompanhá-lo e ele vem falar aqui de novidades, sobre curiosidades inéditas, sobre carros elétricos. O nosso querido Alex Rufo. Uma salva de palmas. O Rufo é o seguinte, o Rufo ele faz o programa aqui na Jovem Pan, mas entende tudo de qualquer cara. De Fórmula 1. Você vai em Interlagos e fala, Alex Rufo. O cara fala, pô, Rufo tal. Grande fotógrafo, não trouxe o livro. Eu trago na próxima. Tem um livro maravilhoso sobre fotos que ele fez viajando porque ele viajou o mundo inteiro cobrindo Fórmula 1. Não é? E ele apresenta o Máquinas da Pan, que é o melhor programa de máquinas, né? Porque não é só automóvel, tem helicóptero, tem iate, tem várias... Motorização é total. com ele. E ele passa a experiência, né, Rufo? É isso aí. É isso aí, legal, gente. Muito bom, é sempre bom estar aqui e principalmente com essa audiência espetacular. E por isso que eu vou dar um spoiler aqui hoje, Zuzu, porque eu fui convidado por conta dessa audiência aqui do Pânico para fazer um especial, um documento Jovem Pan de automóvel. Boa. Ou seja, antes os caras... Quando eu estava só lá no Máquinas na Pan, eu fazia meus boletins de Fórmula 1, que eu entro no Jornal da Manhã, mas a relevância por estar agora aqui no Pânico, fui convidado. É o seu talento individual. Não vem não. Você que nos traz credibilidade. Não vem não. Você que ajuda a gente. E aí eu estou fazendo um documento Jovem Pan da história do automóvel. Tá. E eu vou dar um spoiler aqui hoje, antes da gente entrar na nossa atividade principal, que é o carro que eu testei, sobre eletrificação. Um pequeno spoiler aqui do que eu pesquisei para esse documento Jovem Pan, porque muita gente fala, nossa, essa novidade, né? A eletrificação chegou, na verdade chegou em 1900. Até em 1898 já tinham carros elétricos, então vou dar uma pincelada rápida aqui. Quais eram esses carros que vão estar aí no documento Jovem Pan? O carro elétrico veio antes do carro a combustão. Não é isso? Exatamente, tanto que ele brigou com o Ford T, que você que colocou aqui, que foi o primeiro carro. Emílio é impressionante. Lê muito, esse Emílio lê muito. Então você vai fazer um documentário sobre sobre o automóvel e dentro disso, lógico, vai ter um quadro só sobre eletrificação. Legal. E com alguns pitacos, né? Quem foi o primeiro, qual foi o carro que realmente deu certo, a partir de quando que a eletrificação ela teve essa globalização, como que foi aqui no Brasil. No Brasil, até você mesmo já falou do nosso Gurgel Itaipu. Sim, lembra? tinha o Gurgel. O Gurgel Itaipu. E era o seguinte, ele tinha uma chave. O Gurgelzinho. O Gurgel, ele tinha uma chave que era o seguinte, é pra frente aqui, aí você invertia a chave. Que nem aquelas chaves antigas de fusível. Sim. Você tinha que ir pra frente e pra trás. Mas não deu certo. Que pegava muito fogo. Não deu certo. Não deu certo politicamente, Emílio, porque na verdade ele não chegou a ser fabricado em série. Boicotaram o senhor Gurgel e acabou não acontecendo. Mas o primeiro carro que muita gente até usa como polêmica, será que foi esse ou será que não foi? Foi um carro foi em 1881, de Gustave Trouvé. Esse carro, ele foi um grande laboratório, na verdade, como tem aquelas feiras de ciência, ele expôs numa feira de ciência de Paris e ele se denomina o primeiro, mas o carro não teve nenhuma utilidade de verdade, não andou por vias públicas, então ele é só considerado, na verdade, um grande embrião dessa história toda, mas a gente não diz que esse foi o primeiro. Aí apareceu William Morrison, um pouco depois, em 1890, e o carro circulou pelas ruas de Iowa, nos Estados Unidos, mas deu problema, parou, então também não valeu. O que valeu de verdade foi de Ferdinand Porsche. Inclusive eu tive a oportunidade de visitar, e vai estar isso no meu especial, o Museu de Stuttgart da Porsche, onde está lá esse carro, está exposto, é o P1, ele é de 1898, ele realmente levava 6 pessoas, então esse foi o primeiro carro realmente para valer, um carro elétrico, mas o primeiro a ser comercializado e colocado no mercado com 200 unidades vendidas foi o de Oliver Fritsch. E ele teve um problema exatamente aí com o Ford T, que fizeram um comparativo de custo-benefício. Né? Não é pela novidade, aquilo que eu sempre falo aqui, não adianta tentar vender um carro, mesmo falando que é para o meio ambiente, para a preservação do meio ambiente, se custar mais caro no bolso, se você pagar mais. Ele custava 3 vezes mais. Esse é o primeiro carro elétrico? Esse é o primeiro de verdade a ser comercializado, que era de Oliver Fritsch, chama 100 mili Fritsch.
Então ele foi patenteado, foi colocado na rua, mas ele só não teve mercado exatamente pela competição com o Ford T. Entendi. O Ford T custava $650 e esse elétrico, 1.750, era 3 vezes o valor. Se a gente trouxer para o nosso momento atual, fazendo um comparativo, Emílio, hoje o carro elétrico ele é o dobro. Antes era 3 vezes, hoje é o dobro. Se a gente pegar, por exemplo, o carro elétrico mais barato que tem no mercado com um similar à combustão, o Kwid, ele custa R$60 mil a combustão e o elétrico R$130 mil. O dobro, um pouco mais do que o dobro. Então, a ideia é que com o tempo, ou seja, daqui a 5, 10 anos, caia exatamente, Alba, como foi a história do câmbio automático. Também antigamente era um valor muito alto, hoje 5, 3 mil reais a mais você tem um carro automático. E aí veio a história do Itaipu, né, que ele chegou a ser fabricado sem entrar em série, sem fabricação em série, mas também ficou pelo meio do caminho. Era bateria normal, não tinha essas baterias. Não era bateria normal, exatamente. Isso foi em 1174 e foi esse é o nosso primeiro carro 100% Esse cara é um cara, o Gurgel, visionário. Né? É o visionário, ele né? foi engolido, na verdade, pelo pool de montadoras, porque ele era uma ameaça. Né? Então, isso a gente viu até com companhias aéreas aí que acabaram fechando, né? Com tinha preço muito bom, competitivo, cost, né? Aí fazem um pool para derrubar Davi Golias. Exatamente isso. Então, em 1900, um dado curioso, Emílio, 38% dos automóveis na rua eram elétricos. Pouca gente sabe disso. Caramba! Imagina, a gente fala hoje da eletrificação. Agora, a gente voando um pouco mais alto, uma coisa também que vai estar no documentário, que é muito interessante, o primeiro carro elétrico que andou na Lua, que foi aquele Rover, o Lunar Rover, em 1971, que foi Apollo 17. Então, aliás, Apollo 15 foi a primeira, né? Apollo 11... O homem que é o Rover, né? O Rover. E para quem acompanha a imagem, ele era espetacular. Ele já tinha atributos off-road, ele tinha uma suspensão diferenciada. Para cada roda, tinha um motor elétrico. A autonomia dele era curta, então os astronautas ficavam muito próximo do módulo lunar para não ter nenhuma encrenca. Principalmente porque ali tinham 2 problemas. A bateria do Rover e a capacidade de oxigênio dentro da roupa do astronauta. Então ele não podia se distanciar muito. Mas esse foi o primeiro aí embrião de verdade de um carro com as baterias que a gente usa hoje, que são essas baterias no assoalho. Então isso foi desenvolvido pela NASA. E hoje a gente tem também, que foi até o pouso, não foi há muito tempo atrás, parece que foi dia 21, dia 18 de novembro de 2021, o ano passado, que é o Mars Rover. Esse está em atividade, ele está no solo do planeta Marte também, mas com uma outra função. Enquanto o Rover ele tinha a função de pegar amostras do solo e saber a origem do planeta Terra, esse outro que a gente tem, ele vai além. É para descobrir vida no planeta Marte, que é o Mars Rover, que já vai ter imagem disso aí também para a gente ver. Ele não foi o primeiro, mas é o mais eficiente. O interessante é que a velocidade dele, Emílio, desse Mars Rover, é de menos de 1 km por hora. Ele é muito lento, por quê? Por causa do sistema de transmissão. Você não pode controlar, imagina, a distância de Marte é muito superior do que para a Lua. Então, mesmo que ele atue remotamente, para esse sinal chegar lá, demora muito tempo. Então, eles controlam a menos de 1 km por hora e aí a gente tem uma visão hoje global, como está hoje a globalização do elétrico, da eletrificação. Ela está de 2020 para 2021, ela cresceu 31% e principalmente no carro híbrido, que é o que a gente sempre falava, né? O carro 100% elétrico, você ainda fica um pouco refém de um posto de carregamento ou de pegar uma estrada, mas o carro híbrido... Esse é que é o negócio, esse que vai ser o negócio.